Tudo bem? Seja bem-vindo ao segundo episódio da parte 2 do Panorama de Paulo. Eu, Bispo Dani, fiz com muito carinho este estudo, espero que você aproveite bastante. Na aula anterior, nós falamos sobre a origem de Paulo e agora vamos falar sobre o chamado a caminho de Damasco, a sua conversão, como aconteceu todo esse processo de transformação de Saulo em Paulo. Confira nesta aula. Não se esqueça de deixar o joinha, o comentário e se inscrever aqui no canal. Paulo era um perseguidor violento dos cristãos. E um exemplo claro disso, já marcando a juventude dele, foi o apedrejamento de Estevão. Então, Atos 7,58, Estevão era um diácono da igreja de Jerusalém, a igreja em franca expansão na região ali de Jerusalém da Judéia. Arrastaram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, Estevão caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. O apedrejamento de Estevão, que é uma história triste e, ao mesmo tempo, nos constrange como Estevão era um homem corajoso e fervoroso, porque naquele momento, sendo apedrejado por todos os judeus, ele teve a visão dos céus abertos. Ele viu o Senhor, ele sabia que era o seu fim, e ele deixa uma palavra que foi muito importante para Saulo. Ele libera perdão. Isso no mundo espiritual, gente, é incrível. Vocês não sabem como o poder do perdão é imensurável. A gente fala tanto isso na igreja. Se acerte, alcance o perdão, perdoe quem te feriu, quem te ofendeu. Imagine você ser apedrejado por alguém. E não era pedrinha não, tá? Tijolada, pedra. E naquele momento, ele perdoa a todos. Ele fala: Senhor, eu os perdoo. Não considere estas pessoas culpadas por este pecado. Isso para Paulo, ainda chamado de Saulo, foi fundamental. E com certeza impactou todos ali. Porque como pode um homem, no momento do seu sofrimento, da sua morte, perdoar o que eles estavam fazendo? Ele teve a mesma atitude de Jesus Cristo. Então o perdão é para nós um tema muito importante neste ano, porque nós vamos ver várias vezes Paulo sendo perseguido, ultrajado e tendo que manifestar este perdão constantemente. Então, dias depois, ou talvez meses, Saulo, ele tem esse encontro com Jesus a caminho de Damasco, por volta do meio-dia, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor e todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Muito interessante esta palavra-chave em todo o desenvolvimento do apóstolo Paulo: visão. Ele tem um encontro com Jesus e aquela luz causou um dano muito grande aos seus olhos e ele ficou cego. Essa cegueira foi muito importante no momento do seu chamado, para revelar o que ele realmente era. Ele defendia a sua tradição religiosa, achando que era o certo, mas na verdade não era. Ele estava praticando a violência, o mal, levando morte a pessoas inocentes, porque ele estava cego pela religiosidade. E a religiosidade leva as pessoas à cegueira, leva as pessoas a não terem uma vida espiritual com Deus genuína, a viver uma hipocrisia e a defender a todo custo uma fé que não leva realmente à vida eterna. E por 3 dias Paulo esteve cego, não comeu
nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ou seja, Saulo era sempre lembrado dessa forma: Saulo de Tarso. Ele está orando. O que Paulo estava fazendo? O apóstolo Paulo, ele já tinha algumas credenciais muito fortes apontando para o cristianismo. Ele era um homem de oração. No meio daquele sofrimento, em que ele não conseguia comer, em que ele estava debilitado, ele estava orando. Ele teve uma visão, inclusive fala isso no versículo 12. O 13 diz assim: respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Nós vemos Ananias não acreditando no que Deus estava pedindo a ele. Ele falou: não é possível que Deus está me pedindo isso, para eu ir lá orar por esse rapaz. Ele veio aqui me matar, ele veio matar todos os irmãos. Perceba que Ananias, movido pelo medo, não porque ele era um homem mau, mas movido pelo medo, ele começa a reprovar o Senhor. Veio matar, como assim eu vou lá orar por ele? Movido pelo medo, ele também pensou: de repente eu vou chegar lá e quem está com ele vai me matar, vai me prender, porque eu sou cristão. Olha o que o medo produz, olha como o medo nos leva a reprovar direções de Deus, a não viver direções de Deus, porque para a gente é um absurdo, não faz sentido nenhum. O que Deus está pedindo? Para orar por aquele que veio me matar. Mas Jesus disse isso: ame os que te odeiam e ore por aqueles que te perseguem. Não é novo, não é novo, mas no momento de extrema perseguição, porque foi muito importante o apedrejamento de Estevão para impulsionar o evangelho, porque essa perseguição a partir do apedrejamento dele aos cristãos fez com que os cristãos fossem para Samaria, para Cesareia, se espalhassem, e obviamente o evangelho teve vantagem nisso, porque outras cidades foram impactadas pela palavra de Jesus, incluindo Damasco, que já tinha uma comunidade de cristãos. Então aquilo era uma loucura para ele, mas o Senhor disse: vá. Curto e grosso, né? Discute não, vai. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. É bonito o que Deus está falando aqui. Você está com medo porque ele fez muita gente sofrer, mas esse cara vai ressignificar sofrimento. Vocês acham que sofreram, vocês vão ver o testemunho desse cara, o preço que ele vai pagar pelo evangelho. Eu acho que é uma forma de falar para Ananias: Ananias, reclama não que o evangelho para você está fácil, só vai lá orar por ele, mas tá bom já. Só resolve isso, que esse aí vai muito longe. Paulo era um homem estratégico, com todas as características que nós vimos no começo. O quanto ele era um homem culto, conhecedor da palavra como poucos. Então ele tinha muito potencial para pregar para judeus. Por ser um judeu fariseu radical convertido, impactava o seu testemunho judeus. Os judeus falavam: como é que pode um cara desse porte da nossa religião se converter tão fortemente a Jesus? Isso impacta. E o conhecimento dele sobre os pagãos, conhecimento do grego, por vir de Tarso, que era uma cidade de forte influência grega, tudo isso deu a ele muita vantagem para a sua missão. Ele era um homem estratégico. Existem muitas pessoas estratégicas na obra de Deus, mas todas as pessoas têm um chamado e uma missão. Talvez a missão de Ananias não era de um cara tão estratégico como de Paulo, mas isso não diminuiu a importância dele no evangelho, porque pela oração, a coragem e a fé dele, Paulo se converteu.
Paulo foi batizado. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, ou seja, Paulo renasceu em Cristo. E que em nome de Jesus nós vejamos muitos perseguidores do Evangelho, fanáticos de outras religiões, pessoas que a gente fala, esse nunca vai se converter, sabe, aquele ateu, aquela pessoa que você fala, esse não tem jeito mais, é esse que Deus vai levantar para ser um grande instrumento nas suas mãos, para que o Evangelho seja pregado pelo seu próprio testemunho e também através da palavra viva proveniente da sua boca, em nome de Jesus. Isso é muito precioso. Muito bem, aprendemos sobre a conversão deste incrível homem, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. No último episódio desta segunda parte do Panorama, nós vamos falar sobre o desenvolvimento espiritual de Paulo. Como ele foi crescendo espiritualmente até se tornar um apóstolo e encarar a primeira viagem missionária. Não perca esta aula, já assista na sequência e não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ativar as notificações, curtir o vídeo e recomendar para os teus amigos. Até o próximo episódio.